Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade em que nós estamos transmitindo a sua palavra, usando este canal do YouTube, Evangelista Francisco Amâncio, para semear as boas novas do Evangelho poderoso de Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu desejo que você receba as bênçãos de Deus. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e sempre nós estaremos aqui divulgando o Evangelho poderoso do Senhor Jesus, porque o nosso desejo é a tempo e fora de tempo, sempre que possível, estarmos levando o Evangelho pelo meio que hoje nos é favorável, que é a internet, as mídias sociais. Então, que Deus abençoe você que está nos acompanhando agora. Queremos trazer mais um comentário da palavra do nosso Deus, conforme estamos comentando, 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 16, onde está escrito o seguinte: Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade. Esta palavra era o testemunho vivo e eficaz da parte do apóstolo Paulo de como Deus trabalha na vida de um pecador. Na verdade, todos, diz a Bíblia, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão e Eva, lá no começo, desobedeceram às ordens divinas, entrou no mundo o sentimento de rebelião e de apostasia contra o Criador de todas as coisas. E quando nós lemos a história bíblica, não demorou muito tempo para que fosse necessário Deus fazer uma limpeza, porque a depravação, a promiscuidade, a desobediência, a rebelião, a apostasia já havia tomado conta da vida da humanidade lá no princípio. Repito, não demorou muito tempo. Deus enviou o dilúvio como providências para debelar a iniquidade generalizada dos seres humanos daquela época. E você passa a ler o Velho Testamento, que narra a história da humanidade, e você vai percebendo que depois do dilúvio já vem novas rebeliões, e a grande parte da humanidade vivia na desobediência, nas trevas, dando lugar
ao pecado. O sentimento e o vírus da desobediência predominava na maioria das nações espalhadas pelo mundo civilizado da antiguidade. Deus chama Abraão e, através de Abraão, Isaque e Jacó, estabelece uma nova aliança para aquela época. Hoje nós temos uma outra aliança, a mais nova aliança, que é a aliança do Evangelho, mas através dos patriarcas com uma nação, Deus estabelecia um pacto de fidelidade com eles. Tirou Israel da terra do Egito, da casa da servidão, nós conhecemos essa história, implantou o seu povo, os filhos de Israel, em uma terra que manava leite e mel, com prosperidade, com bem-estar, com fartura, e não demorou muito tempo. Novamente, foi recorrente os atos de rebelião e apostasia, desobediência aos mandamentos de Deus. Isso vai se repetindo. A própria nação de Israel se perdeu. Deixou os caminhos do Senhor. Foi necessário que Deus permitisse, porque já haviam profecias a esse respeito, que Israel fosse levado aos cativeiros sírio e babilônico. Sofreram, mas nós aprendemos com a leitura dessas histórias que não foi o suficiente para a regeneração do povo de Deus, dos filhos de Israel, os judeus, os hebreus. Daí a necessidade de Deus estabelecer uma nova aliança por meio do seu Messias, o Emanuel de Deus, Deus conosco, Deus entre os homens. E esta nova aliança, diferente das antigas, traz novas possibilidades, dando ao homem a real chance de regeneração, de retorno para os braços de Deus. O Senhor Jesus veio aqui na terra e todo cristão verdadeiro conhece a sua história, o que ele fez para deixar-nos um legado eterno de bondade, misericórdia e compaixão, fazendo o que foi possível para que a sua bondade beneficiasse a todos. Não foi fácil exercer o seu ministério com perseguições. Sempre, todos os dias, se levantavam lideranças do tradicional judaísmo contra o Senhor Jesus, mas ele, com determinação, com ação, cumpria dignamente, de forma eficiente, a sua missão em ser sacrificado em prol da humanidade. O Senhor Jesus, ele fez aquilo que já era o plano de Deus. Inúmeras profecias veterotestamentárias já apontavam para esse ministério de reconciliação que Cristo veio executar no planeta Terra
em prol da humanidade. A nova aliança da graça divina, ela é suficiente para beneficiar todos os povos, nações e tribos, desde que individualmente o homem acredite na obra redentora do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por isso alcancei misericórdia. A nova aliança trata com o ser humano de forma individual. A velha aliança de Moisés era como a nação dos judeus. Mas a nova aliança de Cristo, o novo pacto de Cristo, o novo testamento de Cristo é de forma individual. E por isso que o apóstolo Paulo ele fala desta forma. Mas por isso alcancei misericórdia. Por que Paulo fala sobre isso? Porque ele diz nos textos anteriores que o que praticou, o que fez, foi por ignorância e incredulidade. É isso que domina o homem natural, o homem materialista. A dureza do seu coração não permite que o Espírito Santo lhe oriente, lhe guie. O incrédulo, ele age conforme o padrão estabelecido pelo mundo, ele age conforme as influências do inimigo. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, a influência terrível do inimigo. O homem ateu, o homem natural, ele sofre a influência do inimigo, porque ninguém imagine o contrário. Tudo que o mundo oferece são os manjares preparados pelo diabo com seus demônios para afastar as criaturas do seu Criador. Essas coisas que nós vemos, assistimos nos meios de comunicação, que desagradam a Deus, são estruturas montadas pela influência maligna para tirar o homem da presença de Deus, fazendo com que o ser humano viva para os prazeres desta vida. A coisa imediata, é aqui, agora e acabou-se. Até porque, na incredulidade, o homem acha que quando morrer, tudo acabou. E como a vida é breve, eles fazem de tudo para aproveitar cada dia, simplesmente para os prazeres e as concupiscências da carne, a soberba da vida. Se gastam na prática da iniquidade, do pecado, da rebelião e da apostasia contra o Evangelho de Cristo. Mesmo sabendo, Paulo fazia parte de uma das religiões mais tradicionais da sua época, o judaísmo. Ele era fervoroso na sua religião, mas vivia na ignorância e na incredulidade. Você pode ler os versículos anteriores e você vai ver, ele declara isso. Mas porque fazia na ignorância, na incredulidade, aí ele diz, mas por isso alcancei misericórdia. Essa misericórdia está disponível
É a misericórdia do Papai Celestial, é a misericórdia do Criador para com as suas criaturas. É a manifestação da bondade de Deus através de Cristo Jesus. Quando foi que a humanidade teve a manifestação maior, pura e verdadeira desta misericórdia de Deus? Foi justamente através da obra de redenção que Cristo prodigalizou em prol de todos. O apóstolo dos gentios, mesmo achando que estava certo por seguir a sua religião, precisava da misericórdia de Deus. Ele disse que alcançou. Por que ele alcançou? Porque estava e está disponível. Só não alcança essa misericórdia quem dá as costas para o Senhor Jesus. Essa misericórdia alcança o mais vil pecador. Quanto mais o homem for errado, mais precisa dessa misericórdia, porque é por esta misericórdia que chega o perdão de Deus. É por meio desta misericórdia, deste amor, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa misericórdia que Paulo alcançou é sinônimo da bondade de Deus. A Bíblia diz que Deus trabalha em prol daquele que nele espera. Essa benevolência de Deus está disponível. Basta que o ser humano reconheça, como Paulo reconhecia, que precisava da compaixão divina. O homem precisa entender isso. Porque ninguém imagine que quando morrer, bater a biela, como se diz aqui no sertão, tudo acabou. Não é assim. O homem tem uma alma eterna. Vai prestar conta diante de Deus. O livro do Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11 até o 15, você pode ler, e está escrito que todos os ímpios, os ateus, os incrédulos, irão prestar conta das suas obras, dos seus feitos, das suas palavras, das suas ações, diante do juízo final, diante do grande trono branco. E lá, essa misericórdia não vai estar mais disponível. Lá é o juízo, é a ira, é o furor da justiça de Deus contra os rebeldes, desobedientes, contra os ímpios, contra os ateus, contra os incrédulos. O momento de receber esta misericórdia é agora. É no dia que se chama hoje, está disponível. Até o arrebatamento da igreja funciona a economia de Deus baseada nesta misericórdia, nesta graça da parte de Deus. E Paulo continua dizendo: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, ele reconhece, o homem precisa reconhecer isso, que é um pecador miserável, que está destituído da glória de Deus. O homem precisa reconhecer que a sua mente é suja, os seus pensamentos é a imundícia, as suas ações são sempre voltadas para o seu interesse pessoal,
para tirar proveito em todas as situações e prejudicar o seu semelhante. O homem precisa reconhecer. Paulo não negava as suas atitudes erradas. Quando você lê o livro de Atos, que fala sobre grande parte o testemunho do apóstolo Paulo, ele mesmo confessa diante de reis, governadores, autoridades, que durante a sua vida preguiça errou redondamente, reconhece, sabia ele que precisava desta misericórdia da parte de Deus. Quantas pessoas tomadas pelo orgulho não reconhecem que é um miserável pecador? Ninguém, qualquer líder religioso, qualquer pessoa que frequenta uma denominação, uma religião, sabe que precisa sempre da misericórdia de Deus, porque estamos sempre falhando, estamos sempre praticando coisas que desagradam ao Espírito Santo e precisamos dessa misericórdia. Paulo, ele dizia que era o principal dos pecadores. Olha, o orgulho, a prepotência dos filhos dos homens em achar que é autossuficiente é quem mais prejudica o ser humano. Paulo diz: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, ele se achava o pior de todos, mas agradecia porque alcançou a misericórdia, porque alcançou o amor de Deus, a benevolência divina. Foi um exemplo como pregador do Evangelho, como anunciador das boas novas. Por onde passava, ele dava o testemunho dele, o quanto foi errado e o quanto essa misericórdia o transformou. É essa bondade divina que, chegando na vida do mais vil pecador, o transforma em um cidadão de bem. É quando o Espírito Santo chega na vida de um homem, quando ele se arrepende, reconhece que é um miserável pecador, se arrepende dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas falhas, dos seus erros. Então Deus chega com um novo nascimento, com a transformação de vida. Foi isso que aconteceu. E Paulo sempre dava esse testemunho, porque muitas vezes, principalmente naquela época, as pessoas eram pecadores contumazes. A iniquidade era uma coisa corriqueira e normal na vida das pessoas naquela época, como nos dias de hoje. Hoje há uma inversão de valores. Quem tem valor perante a sociedade são os corruptos, são os desonestos, são os enganadores, são os maus, são os perversos, são os errados. O justo ou justificado, aquele que vive para Deus, não tem valor perante a sociedade. É uma inversão de valores. E muitos, conforme essa palavra que nós temos aqui, Paulo mostrando o seu exemplo, muitos acham que não tem condições de servir a Deus. É tão miserável o pecador que não tem condições. Ele acha que não vai conseguir servir a Deus, abandonar o mundo, as trevas, o engano, a mentira, e vir para a luz de Cristo, e vir para o reino de Deus, e vir para este caminho maravilhoso. E Paulo mostra o seu exemplo. E ele diz assim: mas por isso alcancei misericórdia, por a mim, que sou o principal dos pecadores. Para que Jesus mostrasse a sua longanimidade, a paciência. O que Paulo fez em perseguição aos cristãos, à Igreja de Cristo, a ruindade, os erros,
a maldade, prendendo os cristãos. Ele diz no livro de Atos, dá o seu testemunho perante Festo e perante o rei Agripa, que foi para Damasco para prender os cristãos, trazer para Jerusalém, a fim de que fossem perseguidos, maltratados. Naquela época, tomavam as propriedades dos cristãos. Quando mataram Estevão, Paulo disse que dava o seu voto ali, consentia com a morte de Estevão. E ele mostra o seu exemplo como um homem errado, um homem mau, mas que alcançou a misericórdia. Mostrasse a sua longanimidade, a sua paciência. Jesus teve paciência. Jesus poderia ter destruído a vida de Paulo, como ele pode destruir a vida do pecador, do homem errado. Mas a sua longanimidade é esperando. O que Cristo espera é que o homem se arrependa dos seus erros. Por isso que as pessoas erram e não acontece aparentemente nada, quando deveriam colher imediatamente pela gravidade do mal que pratica contra o seu semelhante. Poderia ser destruído imediatamente como colheita, como resultado da sua vida. Mas não. A longanimidade, que é a misericórdia a longo prazo, é Cristo suportando os erros dos filhos dos homens, esperando uma atitude positiva de um verdadeiro arrependimento. A palavra de Paulo está em consonância com o que ele escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco. Deus, na velha dispensação, quem conhece sabe da severidade das atitudes de Deus. Deus destruía a nação, Deus castigava a nação, castigava as pessoas. Mas Cristo veio e mudou o quadro, e essa palavra se cumpre, mostrando que a longanimidade, a benignidade, o favor divino está disponível para o pecador, o homem errado, a mulher errada, seja qual for a vida errada que a pessoa esteja levando, essa benignidade, essa longanimidade, é a misericórdia de Deus esperando que a pessoa pare no tempo, reflita, faça uma reflexão interior na sua consciência e sinta a necessidade de se voltar para Deus. O tempo é favorável, o homem conta ainda até a volta de Cristo com o Espírito Santo para lhe ajudar a nascer de novo, a ser transformado em nova criatura, conforme o Evangelho do Senhor Jesus. E Paulo, em 1 Timóteo, versículo 13, que nós já comentamos aqui, ele diz: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na minha incredulidade. Por isso que há essa longanimidade da parte de Deus, da parte de Cristo, porque Deus sabe que o homem é errado desde o nascimento, desde a mais tenra idade. O mundo programa o ser humano para viver uma vida natural, no pecado, na festança, na bagunça, na baderna, só praticando coisas erradas, que entristece a Deus, que entristece ao Espírito Santo. Mas há solução, e a solução é o homem reconhecer
o seu estado miserável, reconhecer a necessidade de mudança de vida, porque se não mudar, quem vai ter prejuízo é o homem, é você, sou eu, somos nós, se permanecermos no caminho errado. Mas a promessa do Evangelho é que quando o homem se arrepende, nasce de novo, é transformado, passa pelo processo da conversão, ele alcança o perdão de Deus, seus pecados são apagados, e a Bíblia diz que lançados no mar do esquecimento, você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Salvador. Finalizando, solicitar a você que está visitando o nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário. Você que já é inscrito, ative o sininho para receber novas notificações sempre que produzirmos um novo vídeo aqui, e compartilhe as nossas matérias nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus. Eu agradeço a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.